Olá, pessoas! Esta é a segunda aula de bioética na perspectiva dos cuidados em saúde. Eu sou Mônica Benarroz, nutricionista, mestre em ciências da saúde e doutora em bioética, ética aplicada e saúde coletiva. Eu estou aqui para falar de bioética, um assunto super importante no mundo em que vivemos. Um mundo cheio de transformações, de impessoalidades e de também dependência da tecnologia, sobretudo nos cuidados de saúde, que é o nosso foco aqui. A bioética, ela é um banquete de conhecimento, de informações e também de reflexões críticas. A bioética nos capacita a gente pensar além daquilo que a gente está vendo ali no momento. A gente consegue ter uma percepção mais aprofundada das situações que estão envolvidas ali no ambiente do cuidado, e se a gente não prestar atenção, a gente pode incorrer em violação de direitos. A gente pode incorrer em prejudicar a dignidade da pessoa humana. Na aula passada, nós falamos sobre o conceito de bioética e a sua importância. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre 5 características da bioética. Vem comigo que a gente vai tratar desses assuntos e procurar trazer exemplos práticos da nossa prática clínica. Vamos lá. A bioética ela é interdisciplinar, secular, prospectiva, global e sistêmica. O que é isso, né? Vamos ver. A bioética ela é interdisciplinar porque as questões complexas da vida e do viver só podem ser compreendidas por meio de diferentes lentes. Quando a gente fala de vida e viver, a gente está falando das dimensões bio, psico, socioculturais, existenciais, espirituais, econômicas, políticas que compõem o ser humano. Então, a gente não pode ter a pretensão de achar que um único profissional, uma única disciplina, um único saber vai resolver todos os problemas do paciente. Nós estamos falando de algo complexo, e por ser complexo, ele merece uma amplitude temática, diálogo com diferentes áreas do saber. E a gente, na área da saúde, temos a medicina, a enfermagem, a nutrição, a fisioterapia, a psicologia, a fono, o serviço social e os técnicos de enfermagem, os cuidadores que estão ali auxiliando, também muitas vezes pago pela família, ou até mesmo os familiares. Ou seja, somos uma grande equipe e todos nós precisamos dialogar em prol do bem comum, do bem do paciente, em prol de resguardar a dignidade desse doente. A bioética, ela busca a interconexão de saberes, ela reúne o conhecimento desses profissionais, não só dos profissionais, mas também ela se preocupa em valorizar o conhecimento da família, o conhecimento pessoal. Ela não despreza o saber do doente, a sua história, as suas experiências de vida, muito pelo contrário. Essa interconexão de saberes, essa reunião de conhecimento faz com que a gente possa dar o melhor atendimento, prestar a melhor assistência para o doente. A gente está falando de um serviço de qualidade, de um cuidado de qualidade, onde o paciente vai ser cuidado de todas as formas, pensando em todas essas dimensões que compõem a sua vida. A interdisciplinaridade, ela também favorece o intercâmbio entre múltiplas áreas do conhecimento. Essa troca de conhecimento, ela vai fortalecer a nosso pensamento crítico, a nossa abordagem mais crítica. A gente não vai ficar apenas com o que a gente vê ou ouve. A gente vai conseguir olhar além dessas informações. A gente consegue discutir com outros saberes e propor novas soluções, propor um novo conhecimento a partir daquilo que a gente está conhecendo e observando ali, num caso concreto. A interdisciplinaridade, ela contribui para a construção colaborativa de um cuidado ético, justo e solidário. Um exemplo muito claro dessa situação de necessidade dessa busca, né, de diálogo entre os diferentes saberes, é quando um paciente em terminalidade
ele não consegue mais ingerir por via oral, se alimentar por via oral, ingerir alimentos por via oral, e ele precisa, entre aspas, vou colocar esse "precisa" entre aspas, de uma via alternativa, de colocar uma sonda, de repente uma gastrostomia, e isso tem que ser conversado, dialogado, porque a gente precisa o tempo todo se perguntar se a intervenção que está sendo proposta, ela está de acordo com aquele caso, com aquela situação, se vai trazer benefícios, se os riscos são maiores que os benefícios ou ao contrário. Até que ponto o paciente ele deseja ser alimentado por uma via alternativa? Até que ponto a família ela está se sentindo abandonada quando a gente simplesmente diz que não vai mais alimentar o doente e ela gostaria que alimentasse um doente, por exemplo, que não tem mais capacidade de pedir, de se comunicar, de se manifestar. Então a gente precisa reunir esses profissionais, a gente precisa dialogar, conversar e trazer a família para o debate para tomar uma decisão que não venha gerar prejuízos, não venha gerar danos, danos emocionais, danos sociais, danos físicos também. E a gente conversando é que a gente vai conseguir ter uma proposta, uma conduta mais acertada. Nem sempre os protocolos eles são adequados para situações específicas. Às vezes a gente precisa, não apenas considerar os protocolos, mas considerar a situação em si. A bioética, ela nos capacita a gente pensar dessa forma e também, extrapolar para além dos protocolos. De que forma a minha conduta vai promover a dignidade do doente, vai produzir benefícios, vai evitar malefícios, vai ser justificada por eu estar promovendo ali uma atitude, que venha agregar não só a questão da beneficência e da não maleficência, mas também a qualidade de vida, a solidariedade, a dignidade humana. Essas coisas precisam ser conversadas em equipe, e em equipe a gente consegue prestar um cuidado de excelência. O próximo slide, a gente fala sobre a bioética ser secular, seria uma segunda característica. Ela se orienta por uma racionalidade ética e crítica, e não por dogmas religiosos. Não significa que a bioética seja arreligiosa, contra a religião. Muito pelo contrário, ela vai valorizar e vai respeitar todas as crenças, mas ela jamais vai se pautar em alguma determinada crença para dirigir, para guiar as suas decisões, no caso, as decisões do profissional. A bioética, então, ela tem o desafio de ser universalmente aceitável em um ambiente multicultural. Ela precisa saber dialogar com diferentes dogmas, com diferentes formas de ver o mundo. E para isso ela precisa do diálogo. Então, esse diálogo ele vai ser a chave para que ela possa promover o respeito com esse ambiente diversificado, com de crenças, de ideologias, e a partir desse respeito, ela vai também garantir a dignidade da pessoa humana, porque uma das coisas principais da bioética é promover esse respeito à dignidade da pessoa. E a gente respeitando a sua religião, a sua crença, os seus dogmas, a gente também está respeitando a sua dignidade. O que a gente não pode, e a bioética ela nos ajuda a ter essa visão mais ampliada, é de não deixar que um determinado dogma, uma determinada crença, ela venha impactar no cuidado, na assistência de terceiros. Isso pode acontecer, por exemplo, com um determinado profissional. A sua crença, os seus dogmas, a sua fé ou os seus valores pessoais não podem interferir na conduta, na melhor conduta para um determinado paciente. Um exemplo disso é a transfusão de sangue de pacientes testemunhas de Jeová. De acordo com a religião, eles não podem fazer transfusão de sangue, eles não aceitam a transfusão de sangue. Então, muitas vezes, cirurgias de grande porte não podem ser realizadas. Isso dá um problema, isso vai para comitê de bioética, isso às vezes vai para até na justiça. Mas são problemas que precisam ser conversados e
pensados nessa liberdade e na autonomia que o paciente tem em fazer as suas escolhas. E a escolha dele é seguir a sua crença e não ser transfundido. E o profissional de saúde e a instituição de saúde precisa respeitar este dogma, essa crença e esta decisão. Isso é complicado, por isso que a bioética ela nos permite tirar assim, uma venda dos nossos olhos e ampliar a nossa compreensão para diversos problemas de saúde que a gente às vezes não se dá conta. E a gente precisa entender que cada paciente ele tem a sua particularidade, ele tem os seus valores, e a gente precisa agir de forma que a gente não venha violar esses valores. Uma outra característica da bioética é que ela é prospectiva. Ela está preocupada com os problemas já existentes, de olho nos impactos futuros que as novas descobertas tecnológicas podem causar na humanidade. A bioética ela tem um olho no padre, outro na missa e um pé no freio, para poder conter o avanço da tecnologia desenfreado. Muitas vezes a gente, na emoção de querer fazer o melhor para o doente, utiliza as tecnologias de forma desproporcional. Isso é muito comum quando a gente vê pacientes em terminalidade e, por exemplo, nutricionistas como eu, começamos a prescrever dietas especializadas desproporcionais para um determinado quadro clínico. Isso também acontece quando você vê pacientes que já deveriam estar em cuidados paliativos há muito tempo, por conta de um câncer que já tomou conta do seu corpo, e ainda estão fazendo quimioterapia, e essa quimioterapia não vai trazer nenhum tipo de benefício para a sua saúde. Então, isso é o uso de tecnologias de forma inadequada. A capacidade de antecipação da bioética, ela nos permite ver as consequências de médio a longo prazo. E a gente precisa tomar bastante cuidado para que o uso da tecnologia não venha trazer nenhum dano para o doente. O risco de obstinação terapêutica transvestida de cuidado. Isso é um problema, de novo, voltando para a questão alimentar. Se a gente não percebe que um determinado alimento, uma determinada intervenção vai trazer prejuízo, a gente pode cair no risco da obstinação terapêutica, utilizando de forma desproporcional, inadequada, uma determinada tecnologia, no caso, uma dieta industrializada, com nutracêuticos, cheio de componentes que teriam uma alegação de trazer benefícios, mas não para aquele caso específico. Então, essa capacidade prospectiva, ela nos dá essa condição da gente entender o presente e ver que isso vai trazer problemas no futuro. E um desses problemas chama-se obstinação terapêutica. E um outro problema também que a gente pode pensar em termos de utilização de tecnologias de forma desproporcional, é que essa distanásia ela vai gerar o quê? Sofrimento, sofrimento humano. E, de maneira nenhuma, o sofrimento ele compactua com os valores, né, com os princípios bioéticos, e nem com os valores humanos. A gente precisa prestar atenção nessas coisas. Uma outra característica é que a bioética é global. Ela reconhece as diferentes perspectivas das pessoas, culturais, econômicas, sociais, sobre a vida, sobre a saúde, sobre a doença e a morte. Cada um tem uma perspectiva em relação ao seu processo de saúde e doença, ao seu processo de envelhecimento. Existem pessoas que lidam bem com a situação do envelhecimento, outras não. Existem pessoas que encaram bem a morte, outras não. Existem pessoas que gostam de fazer uso da medicina complementar alternativa, ou atualmente a gente chama de medicina integrativa complementar. Outras não, outras vão preferir os medicamentos de última geração. Mas a bioética, ela nos permite pensar de forma global, sem fronteiras geográficas e culturais. Por exemplo, quantas pessoas moram no Sudeste, mas são oriundas do Nordeste, do Norte do país? Quanto mais no interior,
maior é a utilização das práticas alternativas ou da utilização, por exemplo, das plantas medicinais. E muitas vezes, chegando na cidade grande, essas práticas, elas correm o risco de serem desconsideradas. E o paciente, muitas vezes, ele fica sem saber como informar, como pedir para que essas práticas sejam incluídas no seu tratamento. Ele se sente envergonhado muitas vezes. Eu tenho, inclusive, um trabalho que eu falo sobre isso, foi publicado em 2011 na revista da UERJ. E é um trabalho muito interessante, onde pacientes com câncer, eles já com câncer terminal, em cuidados paliativos, ainda assim, eles buscavam nas plantas medicinais um alívio para as suas dores, uma esperança para o seu tratamento. Porque lidar com a finitude não é simples. Ainda que ele soubesse que os tratamentos já tinham sido esgotados, a plantinha medicinal, o chazinho, alimentava ali uma esperança, dava a ele uma nova forma de viver. E isso precisa ser respeitado. A bioética, ela tem o desafio de promover a escuta e a considerar as tradições nas práticas de cuidado em saúde. Tudo visando a dignidade do paciente. O tempo todo a gente vai falar de dignidade do paciente. A bioética, ela busca soluções que respeitem a pluralidade de sentido e experiências humanas. E, por último, a bioética, ela é sistêmica, porque a bioética não vê os problemas morais de forma isolada. Todos os problemas, eles acabam tendo uma estrutura social que corrobora com isso. E a bioética, ela vai nos ajudar a propor uma abordagem racional, coerente, integrada, visando garantir a dignidade e os direitos humanos. Eu vou precisar olhar para os problemas associando diversos sistemas de saúde, de educação, a política, a própria tecnologia, o sistema social propriamente dito. E a partir dessa abordagem sistêmica é que a gente consegue trazer algum tipo de benefício para os cuidados em saúde. A bioética, ela busca respostas éticas, integradas, sustentáveis e consistentes com os direitos humanos. Aqui a gente volta lá para a interdisciplinaridade, porque a gente vai ter que integrar esses sistemas na nossa compreensão de profissional de saúde. Mas eu sozinha dou conta disso? Claro que não. Por isso eu preciso dialogar com os outros saberes, com os outros profissionais. E a gente retoma, né, o início da aula, onde a gente fala da interdisciplinaridade, que é fundamental para que o cuidado possa ser praticado de uma forma consciente, consistente, ética, bioética e digna para o paciente. Resumindo, a bioética, ela resguarda a dignidade do paciente. De que forma? Na interdisciplinaridade, os profissionais de diversas áreas devem dialogar e questionar criticamente os possíveis riscos de violação de dignidade envolvidos no cuidado na saúde. Isso acontece direto. Basta a gente pegar o jornal para ver os pacientes nas filas, os pacientes sendo desconsiderados, os pacientes sendo negligenciados, e a gente precisa pensar de forma interdisciplinar como está a saúde, como está o cuidado em saúde. A secularidade evita que os profissionais tomem decisões guiados por suas ideologias ou religiões. A minha visão de mundo não pode impactar o meu tratamento. E quando a minha visão de mundo está incompatível com aquilo que eu preciso fazer, eu preciso, mais do que nunca, convocar a minha equipe e conversar com ela. O diálogo, a conversa é fundamental, sobretudo quando a minha visão de mundo ela vai sobrepor os valores do doente e propor um cuidado que esteja desalinhado com a situação que venha promover o melhor cuidado para aquela pessoa em especial. A prospectividade, ela promove o respeito ético e a utilização responsável da tecnologia, seja a utilização de uma medicação, seja a prescrição de uma dieta especializada, seja a utilização da inteligência artificial no prognóstico, no diagnóstico, até mesmo na investigação de uma doença.
Enfim, seja qual for a utilização dessa tecnologia, eu preciso pensar se isso vai trazer algum risco e quais são os benefícios. Os benefícios sempre devem prevalecer os riscos que a tecnologia pode, que qualquer tipo de tecnologia possa gerar. A questão da globalidade, ela incentiva o diálogo entre diversas realidades socioculturais e contextos éticos ao redor do mundo, sem impor uma única visão de certo e errado. A gente vive num país continental, falamos normalmente isso, né? O Brasil é imenso. E muitas vezes aquilo que é cultural no sul não é cultural no norte e nem no nordeste. Mas a gente precisa ter uma visão globalizada, lembrando que o que está em jogo é o valor do paciente e a dignidade dele. Então, a gente vai precisar trazer, muitas vezes, os assuntos para a mesa de discussão para que a gente possa propor melhores soluções ou situações que venham a mitigar os problemas, mitigar os danos, mitigar as desigualdades, enfim, trazer algum tipo de benefício e diminuir os prejuízos que muitas vezes as diferenças podem causar. A sistematicidade tem a ver com a análise crítica em diferentes sistemas. Então, enquanto profissional de saúde, a gente precisa saber que a saúde não atua de forma sozinha, ela está integrada a um sistema político, a um sistema social, a um sistema educacional, e todos juntos e misturados, elas conseguem fazer o quê? Promover a dignidade do paciente. Finalizando, a bioética ela é um banquete de conhecimento essencial para enfrentar os desafios morais de um mundo cada vez mais complexo e impessoal. E, para isso, a gente precisa tirar as vendas dos olhos e também trazer um pouco mais de consciência social do nosso papel de profissional de saúde. A bioética ela se baseia em princípios éticos para orientar o agir moral e assegurar a dignidade da pessoa humana. Por hoje a gente fica por aqui. Eu vou deixar o meu contato, que vai ficar aqui na descrição, mas também lembrando para vocês que eu tenho um e-mail, monicabenarroz@gmail.com, e o Instagram, @monica_benarroz. E eu estou disponível para conversar com você a respeito de bioética. Então a gente se encontra na próxima aula. Até lá, fique com Deus, um beijo no coração.